Olha, nessa semana a gente comemora, e amanhã em particular, exatamente uma data que é de refletir, e refletir muito, Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, inclusive foi instituído por lei federal. Agora, o porquê essa data e a arrecadação que o Brasil tem, a tributação, como é que funciona no Brasil, nós vamos conversar com um especialista para desvendar esse mistério para muitos, né? Que é o Douglas Herrero, sócio-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário, que tem sede em Balneário Camboriú. Boa noite, mestre, como é que está? Muito boa noite, Elias. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Massa. Muito bem, agora fala-se os números, aliás, isso é oficial, né? Já ultrapassou a casa de 1 trilhão em impostos recolhidos nesta semana, é isso mesmo? Exatamente, né? Na última segunda-feira, né, a gente ultrapassou, nós contribuintes brasileiros, né, ultrapassamos a marca de 1 trilhão, né, e 200 milhões de impostos recolhidos ao fisco só em 2023, né? Então essa marca cada vez está sendo atingida mais cedo, né? Então a gente tem aí há 20 anos atrás a gente atingia a marca de 1 trilhão, né, perdão, em julho, né, e a gente já está em maio, né, e isso já está acontecendo cada vez mais cedo, né. A gente tem trabalhado no Brasil por volta de os primeiros 150 dias do ano só para pagar impostos. Então, praticamente aí até o dia 20 de maio, 30 de maio, a gente trabalha exclusivamente, né, todo o resultado do nosso trabalho é exclusivamente a gente pagar o fisco. Agora, existe, né, uma voz corrente dizendo que quem ganha menos acaba pagando mais imposto do que aqueles que ganham muito mais. Procede ou não? É mito? Procede, está corretíssima essa voz que fala isso, porque olha só, Elias, a gente no Brasil tem um grande erro, que é aonde que a tributação está posicionada, né? Países desenvolvidos ou países que economicamente são muito fortes têm a tributação pressionando a renda, né? Então, assim, um exemplo, eu gosto de usar o exemplo da França, né? A França tributa a renda em até 47%, enquanto no Brasil a tributação sobre a renda máxima chega a 27,5%. Em compensação, quando a gente inverte, diz, olha, tá bom, esquecemos a renda, vamos falar de consumo. O negócio se inverte. A França tributa o consumo, né? Então quando a pessoa vai lá e compra alguma coisa, em no máximo 14%. No Brasil chega-se a 35%. Ou seja, quem é consumidor no Brasil, e todo mundo consome algo, acaba pagando tributos embutidos nos produtos e nos serviços sem perceber. E, em compensação, quem afere renda, que teoricamente não está desenvolvendo economicamente nada, não está fazendo nada acontecer, não está fazendo as mercadorias e os serviços circularem ou serem prestados, acaba pagando uma tributação muito menor. Muito menor. Então, ou seja, quando eu e você vamos lá abastecer o nosso carro no posto de combustível, a gente paga lá vai que dá R$ 200 nossa abastecida, né? A gente paga uns R$ 70 de imposto. A pessoa que é muito rica paga também só R$ 70 de imposto. Em compensação, quando a gente afere nossa renda ali, quando nós trabalhadores aferimos nossa renda, a gente não paga, a gente paga muito pouco sobre a nossa renda. Em compensação, essa pessoa muito rica também paga muito pouco. Então, não está proporcional. O eixo está errado, né? Perfeito. Agora a gente se fala, né? Entra governo, sai governo, passa ano, entra década, né? Se fala muito na reforma tributária. O senhor, na sua avaliação, doutor Douglas, vai acontecer isso algum dia no Brasil? Eu acredito que sim. A gente tem, na realidade, pequenas reforminhas. A gente tem a lei brasileira é sempre retalhada toda hora, né? Toda hora se faz alguma pequena mudança, né? Reforma grande, eu acredito que talvez nos próximos anos, não logo, para anos muitos para frente, né? A gente de fato tenha. A grande questão é que reforma, se de fato a reforma que pode vir a vir, né? De fato vai solucionar os grandes problemas, justamente esse eixo trocado de se pressionar muito o consumo, né, com a tributação alta e pouco a renda, né? E a gente vê aí hoje no Congresso Nacional se falar muito de reforma, a gente vê entrar presidente, falar-se muito de reforma, mas as propostas que estão lá no Congresso Nacional são mais do mesmo e não solucionam de fato os problemas do país, que é uma arrecadação muito alta, né, uma tributação muito alta, e quem paga mais é normalmente quem ganha menos. E eu falo isso não de um ponto de vista socialista ou de alguma forma de protetiva, mas não, as grandes economias do mundo
estabelecem tributação sobre a renda, sobre quem de fato ganha mais, né? Não faz sentido que a gente pegue uma pessoa que ganhe pouco, isente ela de imposto de renda, em contrapartida a gente cobre muito impostos dela quando ela vai consumir pão, leite, ovos, arroz, feijão, que é coisas que não são ordinárias, né? Não pode se fugir de comprar esses itens, né? Perfeito. Agora, claro, amanhã, para amanhã, postos de gasolina, empresas estão anunciando algumas promoções sem cobrança do imposto. Estão chamando para si a responsabilidade, não, vamos pagar o imposto, você compra aqui, vai sair para ver a diferença dos produtos. Mas quando a gente anunciou nessa semana que iria acontecer isso, muitas pessoas entraram em contato dizendo assim, e esses sonegadores? Porque tem sonegador, quer dizer, ele vai deixar de ganhar naquele dia, mas volta ao normal, está sonegando e está ganhando, está lucrando. A senhora entende dessa forma também ou não? Não. Na realidade, até a gente já participou de algumas campanhas dessa mesma ótica, né, de se fazer venda de produtos sem impostos. Na realidade, é só repassado para o consumidor o preço sem imposto, mas em compensação, o empresário que se propõe a isso, ele acaba pagando sem lucrar, né? Ele vai pagar os impostos daquela venda, né, porque ele não pode sonegar, e em compensação ele está retirando do lucro dele, às vezes, inclusive, está pagando, né? Por isso que alguns postos de combustível, quando a gente fala de combustível, limitam, né, a 2.000 litros ou os primeiros 50 abastecidas, algo desse tipo, tá? Então, sem imposto não é sem imposto para o governo, é sem imposto para o consumidor, né? O governo vai receber, faça chuva, faça sol. Perfeito, isso que é importante, né? Agora, é claro que é um assunto que a gente não morre aqui, não para aqui, porque muito se discute, muito se fala e muito se tem expectativa nessa reforma tributária que o senhor acredita que vai acontecer. Nós também imaginamos que pelo desenrolar das tratativas no Congresso Nacional talvez aconteça, esperamos que sim. Mas claro que a gente vai ter que voltar em outras oportunidades para explicar com mais detalhes, com mais informação para o nosso público ouvinte. Nesse sentido, nós conversamos aqui no programa com o doutor Douglas Herrero, que é advogado tributarista do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário. Doutor Douglas, obrigado aí pela cortesia, pelas explicações para o nosso ouvinte. Um grande abraço. Abraço, boa noite.